Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de introdução à engenharia de dados. E nesse vídeo eu quero falar sobre o ciclo de vida dos dados, né? E esse ciclo de vida ele precisa, com certeza, estar bem definido e bem compreendido, principalmente pelo engenheiro de dados, mas pela corporação, pela organização como um todo, né? Então, para que essa organização faça a utilização mais eficiente dos dados, estes precisam ter um ciclo de vida bem definido. Isso é primordial. O ciclo de vida dos dados descreve as diferentes fases pelas quais os dados passam desde a sua criação ou coleta até o arquivamento ou exclusão. A gente já viu nos vídeos anteriores, a gente já falou sobre pipeline. Aliás, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja, se inscreva no canal para facilitar o acompanhamento dos vídeos. Assista do início ao fim, cada um dos vídeos de forma sequencial. A gente já falou sobre pipeline, falamos sobre pipeline ETL, ELT, as diferenças, vantagens de se utilizar um ou outro, características específicas de cada um. E é fácil de compreender que esses dados que estão sendo utilizados, eles precisam ter uma existência muito bem definida para que a sua utilidade seja contemplada, né? O ciclo de vida ele visa exatamente isso, é definir os dados, definir como esses dados são utilizados, como eles são obtidos, como eles são servidos e em que momento pode ser ou não excluídos, armazenados de maneira temporária, armazenados de maneira definitiva ou simplesmente descartados. Então o ciclo de vida ele é muito importante para isso. E o ciclo de vida ele vai acabar tendo diversas fases, né? Então ele vai ter lá a fase da captura, ele vai ter a fase do armazenamento, ele vai ter a fase do processamento, ele vai ter a fase da análise, ele vai ter a fase do compartilhamento e que pode, né, eventualmente chegar à fase do arquivamento, um armazenamento ali definitivo ou não, pode ter um prazo mais longínquo, ou ele pode ser simplesmente descartado, né? Não existe mais finalidade para aqueles dados, não existe nenhuma obrigação de se mantê-lo, então não tem por que ficar mantendo. Tudo isso tem que ser definido num ciclo de vida. O ciclo de vida, quando ele está bem definido, ele acaba permitindo que essa organização gerencie os recursos relacionados à utilização de dados, né? Isso é muito importante e faz com que essa utilização de recursos seja eficiente, garantindo que apenas os dados necessários sejam armazenados e processados. E isso reduz, né, custo associado ao armazenamento e processamento de dados, né? Então, como eu já falei, né, na série, com as novas formas de processamento, né, de recursos computacionais, sobretudo a utilização do processamento como um serviço, né, os serviços de nuvem, por exemplo, você tem, né, uma necessidade da otimização da utilização desses recursos. E a definição do ciclo de vida de dados é primordial para otimizar a utilização de recursos computacionais nesse processo de engenharia de dados. Então, estabelecer fluxos de trabalho claros, eficientes, para captura, armazenamento, processamento, análise. Uma organização pode otimizar seus processos de negócio e aumentar sua eficiência operacional. Então, perceba, não é só a otimização dos recursos computacionais, de armazenamento, de utilização de dados, mas toda a lógica do negócio melhora a partir do momento que você define o ciclo de vida dos dados. Outra questão muito importante relacionada à definição do ciclo de vida dos dados é a questão da conformidade regulatória que a gente conhece aí como compliance. Então, um ciclo de vida bem definido dentro de uma organização vai conseguir garantir que essa organização gerencie esses dados, disponibilize esses dados de acordo com as regulamentações próprias, tanto da utilização quanto de privacidade, incluindo ali requisitos de retenção desses dados ou a exclusão, quando for necessário, dos dados pessoais quando não forem mais necessários. É importante, né, a gente ter em mente que existem legislações específicas para isso, tanto no Brasil, né, no caso da LGPD, do Marco Civil da Internet, e no mundo também, né, um exemplo aí da GDPR, né, da Europa, que podem impactar no ciclo de vida dos dados, no processo, né, de engenharia de dados de qualquer organização. Isso precisa estar em mente e para o engenheiro de dados isso é muito importante, ter conhecimento, né, de que existe uma legislação aplicada àquele tipo de dado, como se deve trabalhar aquele tipo de dados, precisa ser do domínio, né? Claro que você não é advogado, né? Mas ter conhecimento dessa legislação é muito importante. Outro aspecto é o conceito de data-driven, né? A orientação a dados é um conceito bastante que foi popularizado, né, nos últimos anos aí bastante, que é basicamente você tomar decisão a partir de dados ou tomar decisões a partir de critérios objetivos, é você se livrar, né, da famosa opinião
opinião. É a minha opinião. É baseado na experiência de um profissional sênior, de um profissional experimentado. Ok, mas cada vez mais as organizações, sobretudo organizações grandes, vêm tomando decisões a partir de critérios objetivos. E aí, ao estabelecer um fluxo de trabalho transparente e eficiente para captura, armazenamento, processamento e análise desses dados, a organização acaba conseguindo otimizar o processo de negócio e aumentar a eficiência operacional. Então perceba, essa definição, estabelecimento dessas fases, que é basicamente as fases ali da vida de um dado, é a definição do ciclo de vida. A definição desse ciclo de vida dos dados, ele é importante para esse tipo de tomada de decisão orientada a dados, ao data-driven. Então, que é só para a gente ver, que o ciclo de vida ele tem essa característica contínua, circular, daí o ciclo de vida. Então aqui tá um diagrama, tá em inglês, mas basicamente, a identificação da fonte de dados, a aquisição desses dados, e aqui você tem um conceito, externo que está relacionado à segurança, privacidade, a questão da conformidade que a gente acabou de ver, do compliance. Ali você tem a continuidade, a análise desses dados, que vem toda a questão do ferramental tecnológico utilizado para fazer essa análise. Você tem a questão da comunicação e compartilhamento dos dados, e aí você trabalha toda a questão da qualidade desses dados, da validação desses dados. Em seguida você tem o armazenamento ou arquivamento, em definitivo, se for o caso, desses dados, Então você tem toda a política de backup, toda a política de armazenamento de acordo com as conformidades, sejam elas técnicas, sejam elas regulamentares, e eventualmente você pode ter a destruição desses dados, que vai estar relacionado, ali ao monitoramento desses dados, à utilização de recursos computacionais. Então, para esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até agora. Curta se você gostou do vídeo. Compartilhe com quem você possa achar que é interessante. E nos vemos no próximo vídeo.